Paz e vida da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23. Nós que nesses dias temos refletido um pouco sobre a questão da morte. O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte? Dentre várias passagens e vários ensinamentos, eu gostaria de destacar este texto de Romanos capítulo 6, versículo 23. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Roma e diz então Paulo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós já havíamos compartilhado anteriormente o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, que enfatiza o fato de que o ser humano chegou a pecar. E porque pecou, então entrou a morte como castigo e como aquilo que Deus havia dito, que se o homem pecasse, ele haveria de morrer. E a morte então vem como punição, como castigo para o homem que se afastou de Deus, que pecou e se distanciou de Deus. A Bíblia então vem dizer aqui, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morremos não porque vivemos, nós morremos porque nós pecamos, porque todos nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus não para aí. O salário do pecado é a morte. A Bíblia vai nos dizer, mas, ou seja, num contraste muito forte, Paulo usa esta expressão, esta conjunção, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai nos dizer que conquanto o salário do pecado seja a morte, Paulo vai contrastar com isso e vai dizer que ainda que o salário do pecado seja a morte, em contraste a isso, o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente da graça de Deus, e graça é favor que nós não merecemos. O dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante como o ministério do Senhor Jesus Cristo foi de muitos confrontos em relação à morte. É interessante como a Bíblia nos ensina e mostra o caso do filho da viúva de Naim. Como se não bastasse já ser viúva, agora ela perdeu o seu filho único. E Jesus então aparece na história desta viúva de Naim para ressuscitar o seu filho único. Ele atua contra a morte. Ele vence a morte, ele tem o poder sobre a morte e ressuscita o filho da viúva de Naim. Assim como também Jesus atuou na família de alguém muito importante da sinagoga, como era Jairo. E ele atuou trazendo a vida, ressuscitando a filha de Jairo de 12 anos. Tinha apenas 12 anos. E aquela criança tão amada e querida por seu pai fez com que, estando ela doente, ele pudesse se dirigir até Jesus e pudesse se colocar, se prostrar de joelhos ali diante do Senhor Jesus Cristo e clamar que Jesus pudesse vir até a sua casa. E Jesus vai, mas antes de chegar lá, um servo de Jairo chega e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Como quer dizer, não tem mais o que fazer, não perca tempo, não faça Jesus, o mestre, perder tempo. Mas Jesus então diz: crê somente, não temas, crê somente. Jesus vai até a casa dele e Jesus ressuscita aquela menina. Jesus trata da morte de uma forma muito poderosa. E naquele momento Jesus tinha poder, como tem poder, e então esteve ali ressuscitando, trazendo à vida aquela menina. Como também Jesus, em uma outra situação, o Senhor Jesus Cristo chegou diante de uma situação de morte, quando Lázaro, que era seu amigo de Jesus, Lázaro, irmão de Marta e Maria, eram 3 irmãos, possivelmente solteiros, na casa de quem o Senhor Jesus Cristo gostava de pousar,
de parar, de estar com eles ali. Chegou a notícia até Jesus que Lázaro havia falecido. Quando Jesus chegou, viajou e chegou até a casa deles, diz a história bíblica de que as pessoas diziam que ele já fazia 4 dias que havia morrido. Jesus vai até o seu túmulo, pede então que os homens retirem a pedra. Pedem que os homens retirem a pedra, como está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 11. As pessoas, ao verem Jesus e ao saberem de que Jesus havia curado cegos, curado surdos, alguém então, no meio daquelas pessoas, alguém comenta: será que não podia este, que fez o surdo ouvir, que fez o cego ver, será que não podia este evitar que Lázaro tivesse morrido? E Jesus então se comove no seu espírito. E Jesus vai até o túmulo, manda que os homens retirem a pedra, porque isso os homens podiam fazer. E Jesus faz aquilo que os homens não podiam fazer. Jesus restaura a vida àquele que estivera morto há 4 dias. Jesus dá a ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então se levanta, recobra a sua vida, é ressuscitado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida não termina aqui. Nós poderemos enfrentar a morte. E de fato pode ser que o Senhor Jesus Cristo não nos ressuscite de imediato. Nós aguardamos a ressurreição e trataremos posteriormente sobre isso. Mas neste momento eu quero trazer para o seu coração a palavra de esperança. Que o dom gratuito de Deus é não nos deixar na morte, mas é nos conceder a vida eterna em Cristo Jesus. Eu e você, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, ter a nossa fé depositada unicamente no Senhor Jesus Cristo. Ele que é a nossa vida, Ele que venceu a morte na cruz do Calvário, morreu, foi crucificado, sofreu por nós, foi colocado no túmulo, mas nem a cruz, nem o túmulo puderam detê-lo. Ele ressuscitou pelo seu poder, Ele ressuscitou pelo poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus o ressuscitou, sendo Ele a segunda pessoa bendita da Trindade, sendo Jesus o Filho de Deus e sendo Deus, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, assim como Ele no seu ministério ressuscitou a tantos. João vai testemunhar no capítulo 3, versículo 16. João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho gerado de Deus Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João vai testemunhar e vai falar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho gerado, o seu Filho unigênito, a saber, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus, não pereça, ou seja, não morra eternamente, não parta para uma eternidade longe de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Encare a morte com certeza e convicção de que a nossa vida está guardada no Autor da vida. A nossa vida, ainda que passemos pela morte, haveremos de ressuscitar e haveremos de estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. Alguns partiram nesta pandemia e aqueles que partiram crendo no Senhor Jesus Cristo, eles já estão na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já goza de bênçãos reservadas por Deus. E nós precisamos testemunhar da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, seja pela vida no nosso corpo, ainda ou seja pela morte, ainda que passemos pela morte, possamos manter vivo o testemunho da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, sim,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você creia no Senhor Jesus Cristo, que você tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe.